Olá, nesse vídeo eu trago para vocês algumas falas de colegas meus da disciplina de ensino religioso de professores aqui de Natal, em que eles estavam participando de um curso ministrado pela escritora Luzia Sena e patrocinado, organizado pela editora Paulinas, que aconteceu no auditório da editora Paulinas aqui em Natal. Na oportunidade, antes de Luzia Sena trazer a abordagem do tema, trazer o tema da palestra, ela pediu para que alguns professores fizessem a sua apresentação e dissesse qual a expectativa que estavam aguardando para esse curso e o que eles tinham trabalhado em sala de aula ou alguma experiência para que, em cima dessas experiências, a palestrante formulasse o seu discurso, a sua fala no curso. Então vocês vão ficar aí com a fala de cada um dos nossos colegas desse curso que aconteceu aqui em Natal. O que a gente espera para a nossa docência é que cada formação é um enriquecimento para o nosso conhecimento, porque como seremos futuros professores do ensino religioso, isso nos dará a oportunidade e a possibilidade de trabalharmos sempre algo que a gente aprende aqui com vocês no dia a dia. Nós temos como coordenadora a professora Araceli Benevides. Meu nome é Lucilei, sou pedagoga, mas não estou atuando. Sou uma comunidade quilombola, sou descendente de africano e moro em Capoeiras, no Macaí. Trabalho na Escola Municipal José Frazão. Já trabalhei com Fundamental 1, 2 e com EJA, mas atualmente só estou trabalhando com Fundamental 1, do primeiro ao quinto ano. E sim, já falei, trabalho no município. E a minha expectativa de vir para cá é agregar mais conhecimentos. Hoje eu trabalho com EJA, Educação de Jovens e Adultos, que é uma dinâmica totalmente diferente, uma dinâmica nova, que é uma experiência interessante e que tem que fazer um planejamento totalmente específico para esse público. Por quê? Quem que você pega? Você pega pessoas idosas, jovens que há muito tempo não estudam, ou jovens que deram muito trabalho no horário normal de aula e à noite está tendo uma oportunidade de estudar, né? De uma forma mais dinâmica, mais compactada, mas de estudar à noite. E é do sexto ao nono. Mas só que do sexto ao nono eu não posso passar a mesma dinâmica que eu passo para crianças que estão em formação inicial. E é muito mais desafiador quando você vai trabalhar, por exemplo, o candomblé da religião africana. Para crianças seria novidade, mas para pessoas que já são viajadas, já tem uma base de sociedade muito grande, e muitas vezes essa base de sociedade é uma base muito preconceituosa. E quando a gente vai trabalhar a religião africana, principalmente, existe uma grande resistência dessas pessoas. São senhoras ou senhores que são evangélicos que ficam maldizendo ou desfazendo, para não usar qualquer outras palavras, desfazendo da religião africana. E como professor de ensino religioso, eu peço aos alunos que tenham muito respeito por aquilo que eles não conhecem. É muito delicado trabalhar essas religiões. Primeiro, eu tento organizá-los, eu tento introduzir. Se houver falta de respeito com a religião alheia, a religião dos outros, eu paro e uso outra dinâmica. A gente tem que estar sempre nessa perspectiva de modificar a dinâmica, também não fazer enfrentamento. Teve alunos que saíram da sala de aula que não queriam ter essa aula de africanidade. É muito difícil, e os seus livros, as suas revistas me deram muita base de trabalhar a diversidade religiosa. Que bom que a Diálogo sempre teve essa proposta de abrir caminhos em novos horizontes. Parabéns pelo trabalho das todos e todas. José Marques, Vereador Municipal de Natal, e atuo na Zona Oeste de Natal. E primeiro ao quinto ano, Fundamental 1. E a minha perspectiva é de somar realmente, até porque estou trabalhando na escola a diversidade religiosa a partir do livro
As Aventuras de Yara no Planeta Polaris, né, que foi apresentado no seminário de diversidade religiosa do ano passado, e esse ano eu estou fazendo novamente com as turmas de primeiro ano, quarto ano e quinto ano. Está super fantástico, e aí espero de fato que venha somar e contribuir para que a gente faça um trabalho significativo no final do ano, por ocasião da Feira do Livro, né, que é a Feira de Ciências da escola, agora no final do ano. Eu sou Demes, professora de 1º ao 5º na Escola Municipal Ivonete Maciel. Nunca tive experiência do 6º ao 9º. Assim, o que eu vou falar pode até parecer suspeito, porque a maioria sabe que é a religião que eu professo, né? Nasci nela, meu pai era pastor presbiteriano. Agora, a gente como professor tem que aprender a respeitar o aluno também. A gente sabe que, talvez no 1º ao 5º, a gente não encontre muito isso, né? Do aluno rejeitar a religião do outro, porque há um certo desconhecimento ainda da parte deles. Mas a gente tem que ver que a realidade deles é aquela religião que eles seguem. Então, do mesmo jeito que a gente tem que ensinar ele a respeitar a religião do outro, a gente também tem que respeitar o que ele crê, tentar, né, começar a mudar a visão dele, mostrar para ele a realidade, que não é como a imprensa passa, não é como os sacerdotes muitas vezes intolerantes, fundamentalistas passam, mas a gente precisa também ter essa postura, assim. Eu trabalho assim, respeito o modo de cada um trabalhar, mas é só isso mesmo que eu queria falar, né? Para a gente também pensar e repensar a nossa prática em sala de aula. Falar das tradições afro, da religiosidade afro em sala de aula, realmente é um tema muito difícil, complicado, e eu sinto isso na pele, né? Também eu tenho uma certa vivência com o EJA, lá na minha casa, no meu ilê, na minha roça, como a gente chama, os terreiros, e matriz africana, em especial o roça na minha casa lá, porque venho do culto Jeje, do Vodum Jeje. E aí lá mesmo eu tive dificuldade em trabalhar as questões de matriz africana com os alunos que são da comunidade, né? Porque nós temos 2 salas de aula, uma é só das pessoas que são da casa, que são do barracão, dos ditos macumbeiros, e a outra da comunidade, e aí é uma turma totalmente evangélica. De início tive, sim, dificuldade com o pastor, porque ele não quis entender, mas depois eu fui lá na igreja, e conversei com ele, e aí ele acabou entendendo a necessidade que os fiéis dele tinham de aprender a ler e escrever. Então, esse foi o argumento que eu usei para isso, para convencer o pastor a deixar os alunos irem para o candomblé, para o barracão lá. Mas eu acho que a maior dificuldade que a gente tem na implementação da Lei 10.639 é o preconceito institucional. E às vezes, esse preconceito institucional não é só lá na instituição, né? Mas ele, por a gente ver a instituição sendo um pouco preconceituosa ou dificultando o trabalho, porque é bem verdade que tem muito professor que ele tem sim o interesse de implementar essa lei dentro da sua sala de aula, mas aí ele não encontra um suporte quando vem, e aí eu estou falando isso mais especificamente para a Secretaria Estadual, porque eu enquanto de matriz africana, enquanto educadora popular e educadora em formação, eu vejo que a Secretaria Municipal ela dá um maior suporte para a implementação dessa lei, enquanto a estadual ela recua, né? Então eu acho que a dificuldade maior, e aí a gente já tem esse preconceito enraizado dentro de nós mesmos, pela cultura que a gente vive, né? A gente vive num país extremamente preconceituoso quando o assunto é África, né? Que nega que esse país é Áfrico também, né? Então aí é uma bola de neve, que aí a gente, enquanto educador que somos, a começar pela nossa casa, pelos nossos filhos, nós precisamos mudar, né? Claro que a gente tem que respeitar, e aí se a gente não fizer isso, a gente não é educador.
A gente precisa respeitar a religião do outro, mas a gente também precisa fazer com que o outro entenda que ele também deve respeitar. É mais ou menos por aí. Quando definitivamente a gente implementar essa lei. E outra coisa, quando forem à fonte, porque uma coisa é eu conhecer o que o livro diz, outra coisa é eu conhecer a realidade daquela comunidade, daquela religião. Então, quem fala de quilombola é quilombola. Né? Quem sabe falar de quilombola é o próprio quilombola. Quem fala de matriz africana é o próprio matriz africana. Então, eu acho que a gente, enquanto educador, também tem que ir na fonte, para buscar o conhecimento lá.